amigas, olá amigos, aqui é Luiz Antônio, nós estamos no Centro Espírita Apóstolos do Bem em mais um trabalho de palestra virtual aqui em Indaiatuba, em São Paulo. E para que a gente inicie o nosso trabalho de hoje, eu gostaria que juntos levássemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade de trabalho, pedindo por todos os nossos irmãos que padecem de sofrimentos, dores e angústias. Que possamos juntos, neste momento, levar o nosso pensamento até cada um daqueles que sabemos estar sofrendo. Pela doença, pela perda mesmo que temporária de amigos, de entes queridos, de familiares. Que possamos juntos elevar o nosso pensamento ao Pai nesse instante e emanar energias de equilíbrio, de paz e de conforto a cada um desses nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, como vão? Mais uma vez estamos aqui juntos. Nós vamos conversar hoje, o tema da palestra é Bem-aventurados os que sofrem. O tema Bem-aventurados os que sofrem são os que sofrem perseguição, pelo que a gente vê no Sermão do Monte. Nós vamos abordar um pouco aqui rapidinho da perseguição por aqueles que têm sede de justiça, os que sofrem por perseguição da justiça e também pelas aflições que passamos no dia de hoje. Aliás, nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo. Hoje, em especial, o país todo vibra positivamente por um ícone do humor, Paulo Gustavo, que todos gostam, a grande maioria das pessoas admira o seu trabalho e que cedeu também através do Covid. Então as nossas vibrações por aqueles que, como ele, trouxeram para a gente a alegria. Nós vemos que as pessoas que conseguem fazer sorrir, elas trazem para nós um conforto interior. O fato do sorriso, do riso, da alegria para nós, ele traz uma sensação tão boa que temporariamente parece que a gente sai um pouco daquela ânsia, do medo, do sofrimento, da dor que passamos já há mais de um ano. Nós passamos hoje dos 400 mil mortos, pessoas que desencarnaram em função do Covid. E outros problemas continuam. Entretanto, hoje à tarde, ainda conversando sobre isso, a gente estava vendo o seguinte: aqueles que desencarnam e sabemos que desencarnou com o seu papel cumprido, que nós vemos exemplos, como por exemplo dele, que teve um projeto onde ele investiu mais de 1,5 milhão num hospital que trabalha com câncer, e tantas outras coisas que as pessoas veem, e a gente acaba, depois que a pessoa desencarna, a gente acaba descobrindo as coisas boas que são feitas. E percebemos ainda que nós, seres humanos falhos, ainda criticamos. Ainda temos o hábito do julgamento. Então aí a gente percebe como, quando se fala no bem-aventurados os que sofrem por perseguição da justiça, nós percebemos como ainda o julgamento para nós é algo que nos fere. Então que possamos vibrar por essas pessoas que combatem a injustiça que aparece por aí em todos os campos. E nós com certeza perceberemos que esse combate feito com a paz, através do amor, não com a guerra, não com a vingança, nós começamos a perceber que essa forma de conquistar as coisas boas através do amor é o caminho que vai nos levar à nossa elevação espiritual. Que a gente consiga superar essa nossa pequena fase ainda muito ligados à Terra, onde ainda temos sentimentos negativos, que a gente possa melhorar nisso. Nós vamos pensar um pouquinho, eu estou com um tema aqui do boletim Mensageiro, não sei se dá para todos verem, o Mensageiro, ele é da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Porto Alegre. Ele traz uma abordagem muito bonita do capítulo 5, onde está contida a bem-aventurança que fala sobre a aflição, sobre a dor. Então, para que a gente possa refletir um pouquinho inicialmente sobre dor. O que é a dor para nós? Por que eu tenho dor? Será que essa dor ela está ligada
a uma necessidade do espírito, a um resgate passado, alguma coisa que eu não fiz de forma correta no tempo presente. Vamos olhar no tempo presente. Como é que é a minha vida? Como é que eu ajo diariamente com relação à minha saúde? Como é que eu ajo diariamente no meu trabalho? Como é que eu ajo diariamente junto ao meio social onde eu vivo? Vocês perceberam que eu iniciei, foi proposital, essa nossa gravação com a máscara. Eu ando com a máscara para todo canto que eu vou. Hoje aqui a gente está conversando sem ela por uma questão de entendimento, para que vocês consigam me entender. Mas nós estamos aqui, a equipe técnica que nos auxilia nessa gravação, todos com máscara, com os cuidados enormes com relação à pandemia. E é o que devemos fazer. Agora, se eu reclamo da dor da perda, e eu entrei num determinado estágio onde eu não dava importância, por exemplo, para utilizar uma máscara em todos os lugares que eu vou, e de repente pego o Covid, levo o Covid para minha casa, para o meu círculo familiar, onde pais, avós, filhos, irmãos, amigos que estão à minha volta correm esse risco e desencarnam em função disso, como é que eu vou analisar a dor desse momento? Será que eu simplesmente me limito, e é um debate que nós estamos tendo no movimento espírita muito grande, e talvez em outras formas de religiosidade? As pessoas que desencarnaram, todas deveriam ter desencarnado nesse momento por Covid? É algo que a gente tem que refletir. Sabemos que nada acontece sem que o Pai permita. Não cai uma folha de árvore sem a permissão de Deus. Isso está contido para nós nos ensinamentos do Evangelho. Entretanto, a nossa responsabilidade em cuidar do nosso bem-estar, ela atenua ou agrava o meu período de reencarnação. Se de repente eu sei que eu vim para um projeto reencarnatório, onde eu preciso passar por aqui para resgatar os meus débitos, para aprender, para passar o que eu aprendi a outros, essa troca constante de conhecimentos, exemplificar aquilo que eu julgo que é correto para os meus filhos, para todos aqueles que estão à minha volta, para os tutelados que estão sob a minha responsabilidade, para as pessoas que convivem comigo. Se eu sei que tenho toda essa responsabilidade e não levo a sério, isso vai agravar o meu período de estada nessa encarnação. Isso pode fazer com que, se eu vim para esse projeto para viver 70 anos, eu posso estar reduzindo isso para 60. Se eu cultuo um vício, por exemplo, qualquer que seja ele, nós não vamos aqui citar um ou outro, porque cada um de nós sabe os problemas e as dificuldades que se tem defronte de um vício. Se eu me entrego ao vício, se eu não luto contra ele, se eu sinto prazer naquilo, logicamente que eu vou prejudicar minha saúde. Logicamente que a dor, em função desse prejuízo de saúde, ela é inerente àquela atitude irresponsável que eu tomei nessa existência. É até desagradável a gente falar isso. Mas é importante que de vez em quando a gente consiga dar uma chacoalhada na gente mesmo. Eu não sou diferente. Eu também cometo erros, cometo falhas, que depois, quando a gente para, respira, conta até 10, você fala, pô, eu não podia ter feito isso. Mas já fiz. Se fiz, o que vai acontecer? Eu vou ter que resgatar esse débito. Aí, se não nessa existência, em outra, quando eu vier em outra com problema, a dor do resgate desse débito já não é uma dor inerente à minha ação naquele momento do resgate, mas dessas vidas anteriores que eu tive. O Evangelho, segundo o Espiritismo, demonstra para nós, com relação às aflições, quando elas são da vida atual ou de vidas passadas, as causas atuais ou as causas anteriores das aflições. Então eu preciso cuidar muito bem e com responsabilidade da minha vida no dia de hoje. E como dissemos agora há pouco, se eu não consigo, se eu não tenho a capacidade
de pensar em mim e no meu próximo, usando uma máscara que me proteja, que proteja aquele que está do meu lado, a dor decorrente disso é a dor da irresponsabilidade. Eu sei que muitas pessoas talvez não concordem com isso, mas nós precisamos refletir nos nossos atos. A dor daquele que comete acidentes, que incorre em acidentes, por exemplo, tirando racha. Vamos pegar uma coisa que ainda hoje a gente percebe que existe isso. A irresponsabilidade na direção, o excesso da velocidade, ultrapassar de forma irregular. Nós colocamos a vida de pessoas em risco. A pessoa que bebe e dirige perde os seus reflexos. Então nós percebemos que muitas das nossas atitudes, elas incorrem em erros e que muitas vezes prejudicam não só a mim, mas ao meu próximo. Bem-aventurados os que sofrem por serem perseguidos pela justiça. Quando hoje alguma coisa de justo me acomete, aquilo eu passo um sofrimento por ver aquela injustiça sendo cometida. Muitas vezes nós somos vítimas dessa injustiça social. Quantos irmãos nossos hoje não estão aí na rua, jogados às praças, sem um emprego, sem um local para morar, dependendo de ajuda de terceiros? E quando nós olhamos isso, aquilo nos dói, porque sabemos que não haveria talvez a necessidade se a nossa atitude fosse diferente. Se nós não tivéssemos, por exemplo, uma diferença social extraordinária no nosso planeta. E nós temos, e ela é muito grande. Cabe a cada um de nós analisar esse quadro. Se nós ficamos, talvez insatisfeitos com essa injustiça, como muitos que padecem, inclusive lutando por essa injustiça social, se nós olharmos os noticiários, quantas pessoas não perdem a vida defendendo o direito do negro, o direito da mulher, o direito do pobre, o direito do índio, o direito da terra, de se manter a terra saudável, manter o meio ambiente saudável. Quantos e quantos nós já não vimos notícias de que tombaram, que faleceram, que desencarnaram, que morreram à frente desse debate, à frente dessa defesa? São esses que se sentem injustiçados, e não por si, por aqueles que padecem pelo sofrimento. Então, quando nós falamos os bem-aventurados, aqueles que sofrem pela perseguição de justiça, quando nós ligamos isso aos bem-aventurados, os aflitos, esses que padecem pelo sofrimento, pela dor, nós temos que analisar a seguinte situação. É a necessidade de que retornemos com essa insatisfação, mas que façamos algo em benefício desses que padecem. Porque provavelmente quando nós agimos dessa forma, quando nós nos sentimos insatisfeitos diante dessas situações, provavelmente, na grande maioria das vezes, nós lá no passado fomos os causadores dessa miséria, dessa injustiça social. Olha que coisa importante de se ver. Ainda hoje à tarde eu estava ouvindo uma palestra do André Trigueiro, onde ele cita o Chico, falando sobre políticos. Uma categoria tão visada, principalmente no nosso momento atual. E o Chico pedia para que orássemos pelos políticos. E eu tenho certeza que cada um de nós, provavelmente, em quaisquer das esferas, municipal, estadual, federal, conhece alguém envolvido na política que é honesto, que é justo, que trabalha, que recebe verdadeiramente o título honroso de servidor público. Porque ele serve a população através da política. Então, por isso, Chico pedia, oremos pelos nossos políticos. Mas não é só por isso. Porque o Chico, vendo na espiritualidade quantos espíritos e o que sofrem após o desencarne por terem utilizado mal
o mando, o poder que o cargo investido nos dá? O sofrimento desses espíritos ao desencarnarem é muito grande. Muitos falam, mas os políticos não têm a consciência. Ele não liga, não se incomoda. Lê do engano nosso. A nossa consciência ela é severa com relação a tudo isso. Nós podemos querer enganá-la num determinado momento. Mas quando estamos cometendo atos falhos, ela constantemente nos cobra. E se nós queremos nos enganar durante esse período, no momento do desencarne livre da matéria, quando nós retornamos para prestar contas daquele objetivo, porque quando eu volto como homem público, eu venho com um objetivo muito grande, de aliviar as dores das pessoas. Lembrando muitas vezes do Evangelho que fala para nós, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. Então o meu papel enquanto um ser público, um ser político, é vir aqui e amenizar as dores. E quando eu não faço isso, e prefiro me manter no patamar do poder, fazendo com que pessoas morram de fome, que sofram, que padeçam por falta de comida, remédio, abrigo, eu com certeza irei responder pela lei da ação e reação. Castigo? De forma alguma. O castigo ele não vem da forma com que nós popularmente achamos. O castigo é dado por nós mesmos. O mensageiro tem um dos pontos aqui, esse aqui de Porto Alegre, da Sociedade Bezerra de Menezes, onde ele fala o seguinte: a infelicidade ela não consiste nas atribulações e nos impasses do caminho. Ela não consiste. Mas sim no auto-engano, nas ilusões que nos levam a ferir, a enganar, a ser o agente de desequilíbrio daqueles que nos cercam. Bem-aventurados os que sofrem por perseguição da justiça. Quando nós olhamos uma atitude errada e sabemos que poderia ser diferente, aquilo nos dói. A dor vem acompanhada do sofrimento. A dor nós sentimos na alma. O sofrimento para nós, ele é decorrente da dor que nós sentimos em função de algo que tem justiça, digamos assim, na lei de ação e reação. Então, quando a gente retorna, quando nós dissemos que nós vamos retornar para resgatar débitos passados, a dor que eu sinto hoje, na grande maioria das vezes, ela é resultado do meu desequilíbrio em vidas anteriores. Agora, quando eu percebo, quando eu consigo divisar que eu estou agindo errado, qual o meu papel enquanto cristão? Será que eu tapo os meus olhos porque eu estou sendo beneficiado? Eu estou ganhando? Eu tenho status? Sou bem visto na sociedade? Muitos até diante de religiões. Por isso que nós constantemente lembramos aqueles que vêm até aqui fazer palestra, falar para público. Nós falhamos, nós erramos constantemente. Não é correto que haja seguidores de palestrantes espíritas, por exemplo, porque são seres humanos com defeitos e qualidades como qualquer um de nós. E muitas vezes, isso como se diz popular, aquilo sobe a cabeça. A pessoa se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho. Se julga importante porque é detentor de um cargo, porque está à frente de pessoas passando uma mensagem, quando na realidade não somos meras ferramentas nas mãos da espiritualidade. Se nesse determinado momento a espiritualidade achar por bem que o Luiz Antônio, que está aqui falando com todos vocês hoje, de repente perca a sua voz e não fale mais, eu paro de falar nesse determinado momento. Ou seja, tudo aquilo que eu preparei para que eu aparecesse, tivesse um renome, tudo é jogado no chão. Porque quem faz o trabalho não sou eu, é a espiritualidade amiga que está junto de nós. É todo um trabalho daqueles espíritos maiores
que sabem a necessidade de cada um de nós, de cada ser existente na Terra. Sabe, muitas vezes, antes que nós peçamos, o que nós precisamos. O Rossandro, esses dias, fazendo uma palestra sobre a prece, ele dizia no questionamento que muitas pessoas fazem: mas Deus sabe de tudo que eu preciso, sabe? Vemos lá os atributos divinos, onde Ele é soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente. Então Ele sabe tudo que nós precisamos. Por que eu preciso fazer prece? Aí ele voltou na reflexão da seguinte maneira: quem necessita da prece não é Deus. Quem necessita do exercício da prece somos nós. O que eu faço no momento da prece? Eu peço. No pedir, eu exercito a humildade. E quando eu peço, eu não peço só por mim, eu peço para aqueles que estão ao meu redor e que sofrem. Estou exercitando a fraternidade. Quando eu rezo, muitas vezes, eu agradeço ao Pai pelo meu dia, pela comida que eu tenho, pela natureza que me traz coisas maravilhosas, pelos aqueles que estão ao meu lado, minha família, meus amigos, as pessoas que comungam comigo na mesma fé e que trabalhamos juntos. É uma atitude de gratidão. Então nós vemos aí coisas que são trabalhadas: humildade, gratidão, fraternidade. E nós percebemos o quanto isso é importante para cada um de nós. Então que a gente possa refletir, estamos chegando ao final da nossa conversa, que a gente possa realmente refletir sobre até onde nós estamos com pensamentos contrários a todo esse sofrimento que vemos hoje passar, e que a gente possa fazer alguma coisa, conscientes de que a responsabilidade de cada um de nós é muito grande, porque são compromissos assumidos por nós no nosso projeto de retorno. Ah, Luiz, mas eu não consigo fazer nada. Ora, se eu não saio de casa, se eu não tenho condição de auxiliar, se eu não tenho condição de ir num grupo, se eu não falo para as pessoas, se eu não passo o conhecimento, eu tenho a capacidade de orar, de pedir ao Pai por aqueles que sofrem. Que no momento de oração seja um momento simples, mas que naquele momento simples o nosso sentimento seja de amor àquele que estamos endereçando a prece. Que ela seja voltada para os que sofrem, pelos dirigentes das nações. Que ela seja voltada pelo equilíbrio e paz entre os povos. Para que ela seja para o meu vizinho que está desempregado, para o filho da minha prima que faleceu em função de Covid. E eles não tiveram condição de enterrar o próprio filho. Pelo pai da minha chefe, por exemplo, que eventualmente esteja com câncer e que aquilo esteja fazendo sofrer. São exemplos que nós podemos dar de situações onde nós podemos trabalhar de forma simples, sem sair do lugar, e buscar o nosso equilíbrio. Então nós vamos encerrar com uma mensagem aqui do mensageiro, onde ele fala: atenuar, acalmar, pacificar. Verbos que devem ser colocados em vossa trajetória, como placas sinalizadoras da vossa conduta. Atenuar, acalmar, pacificar. Saibas conjugá-los toda vez que a agitação se aproxima, pois as mentes perturbadas se avolumam e provocam desajustes de toda ordem. Atenuar, acalmar, pacificar. É imprescindível executá-las em cada dia, dentro e fora desta casa de socorro e luz. É orientação para a vossa vida. É orientação para a conquista de vossa paz. Que assim seja. Então nós vamos mantendo nosso pensamento elevado ao Pai e novamente unidos em torno da nossa fé.
fé, da nossa crença. Nós vamos agradecendo. Vamos exercitar o nosso poder da gratidão. E lembrar de como somos gratos a Deus, inicialmente pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, cada um de nós no seu processo reencarnatório, com suas dores, com seus sofrimentos, mas também com as alegrias, com a união com aqueles que amamos, com a natureza maravilhosa, com o meio ambiente que nos dá tantos presentes, pela lua brilhando lá fora nesse momento, pelo sol que nos aquece, pelas flores, pelas plantas, pelos frutos, pela terra que nos dá o alimento, pela diversidade cultural que temos em nosso planeta, onde uns aprendem com os outros. Pai bendito, pedimos por todos que nesse momento sofrem, principalmente aqueles que sofrem pela perda de entes queridos em função do Covid, que já no nosso país alastrou mais de 400 mil vidas. Que cada um desses nossos irmãos, nesse instante, receba de nós uma vibração de paz, de amor e reconforto. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos.